A paz do Senhor, irmãos. Eu saúdo-vos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta saudação é extensiva àqueles que, não sendo crentes, terão igualmente a oportunidade de acompanhar a partilha da Palavra de Deus no dia de hoje. Antes de entrarmos no estudo preparado para hoje, eu queria convidar o irmão telespectador a uma palavra de oração. Oremos. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor, esse amor que é conosco e nos cobre desde antes de nós nascermos, que nos cobre desde antes de nós te aceitarmos. Santo Deus, nós queremos agradecer esse amor e pedir para que Ele continue sendo conosco, usando-nos e fazendo grandes coisas acontecerem nas nossas vidas e na vida daqueles com quem convivemos e para quem servimos. Seja conosco, Deus Pai, abençoe, conduza, Santo Deus, este momento de estudo e permita que a palavra que há de ser partilhada impacte vidas, ajude pessoas, ajude igrejas a ter um encontro consigo. Seja conosco, abençoe. Em nome de Jesus oramos, de agora para todos sempre. Amém. Hoje vamos ter um estudo, escolhemos aqui um tema para partilhar com a Igreja do Senhor, e o tema é o Ministério de Jesus Cristo na Galileia. O que é que este Ministério de Jesus na Galileia tem para ensinar a Igreja de hoje? Quais são as lições que a Igreja hoje pode tirar da missão de Jesus na Galileia? Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Esta região hoje está na atual Cisjordânia. E ele nasceu lá para o cumprimento da profecia que vem em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E esta profecia havia sido feita cerca de 700 anos antes. Ele foi lá, não ele, os pais foram para lá, e ele acabou nascendo em Belém, da Judeia. E nós podemos ver a profecia, podemos partilhar aqui com os irmãos. Veja em Miqueias 5:2 aquilo que a palavra dizia sobre o nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta é a profecia que foi feita séculos antes do nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, como dizíamos, mas ele foi criado em Nazaré. E Nazaré é uma região, é uma cidade que pertence à Galileia. E mais tarde fixou a sua residência em Cafarnaum, que também é Galileia. E lá iniciou o seu ministério em Caná. Então, nós estamos a ver que ele nasceu num sítio e esse nascimento foi providencial para o cumprimento da profecia, para o cumprimento das Escrituras. Foi criado num sítio, num outro sítio, em Nazaré, já na Galileia, e fixou mais tarde a residência em Cafarnaum. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que mais que metade do ministério de Jesus foi desenvolvido na Galileia. E mais do que isso, 11 dos 12 discípulos que Jesus recrutou, todos eles vinham da Galileia. O único que não vinha da Galileia era Judas Iscariotes. Curiosamente, aquele que haveria de o trair. Quais são as lições que o ministério de Jesus na Galileia tem para a igreja? Podem ser várias. O ministério foi vasto e foi um ministério prolífero. Há muita coisa a estudar, a aprender sobre aquilo que Jesus fez na Galileia. Mas nós escolhemos apenas 5 lições que
queremos partilhar com a igreja, queremos que a igreja, de alguma forma, use esses ensinamentos para se enquadrar e para melhorar a sua prestação nos dias de hoje. A primeira lição é: Jesus vence a tentação. Isto nós podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. O Evangelho de Lucas fala de forma particular e com alguma profundidade do ministério de Jesus na Galileia. A palavra diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. E Jesus, neste processo, agarra-se à palavra de Deus e ele venceu o tentador. A primeira vitória foi sobre a tentação de usar as suas capacidades em proveito próprio. Quando nós olhamos para a igreja hoje, quando nós olhamos para servos de Deus, para pastores e para todos aqueles que servem ao Senhor, nós vemos que esta tentação ainda é presente. Nós, por vezes, temos a parte humana que não poucas vezes se manifesta e faz-nos pensar que parte daquilo que nós fazemos é resultado da nossa capacidade. Esquecemos-nos que por detrás de nós está alguém que nos capacita, está alguém que é o verdadeiro dono da obra na qual nós estamos. A segunda vitória foi vencer a tentação do poder e da riqueza e, por essa via, confirmar a sua missão de servir. Nós lideramos massas. A igreja é uma instituição de massas. E, por vezes, o ficar a olhar para muita gente estimula, por vezes, e não estou a dizer que isto acontece com todos, estou a dizer por vezes, alguns deixam-se levar por todas aquelas multidões que vêm à busca de Jesus e pensam que o poder que a presença destas multidões transmite pertence a eles. E não poucas vezes, recursos que pertencem à igreja, recursos que pertencem ao Senhor, não poucas vezes levam servos de Deus a tomar decisões erradas. Mas Jesus venceu esta tentação de poder, esta tentação de riqueza. E ele voltou a confirmar a sua missão de servir. A terceira vitória foi sobre a tentação de usar a igreja a favor do seu prestígio, a favor da sua fama. Quando o Senhor nos usa na pregação, na oração, em diferentes ocasiões, nós, não poucas vezes, pensamos que nós é que estamos a fazer e esquecemos que não estamos a fazer nada. Estamos apenas a ser usados para a manifestação da glória do Senhor. Resista, meu irmão. Resista. Por vezes a própria igreja empurra-nos no sentido errado. O nome do bom pregador é gritado, é citado frequentemente. Mas resista a esta tentação e abra espaço para que o nome mais citado por ti e por toda a igreja seja o nome do nosso Salvador, o nome de Jesus. Como é que Jesus inicia o seu ministério? Isto nós podemos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus.
Jesus inicia o seu ministério justamente junto ao mar da Galileia, recrutando aqueles dois pares de irmãos, Simão e André, Tiago e João. Os quatro encontravam-se ocupados com a sua profissão de pescadores. E Jesus começa por recrutar justamente pessoas que tinham uma profissão, pessoas que tinham uma ocupação. Não queremos de forma nenhuma dizer que aqueles que não têm profissão, não têm ocupação, não são elegíveis para recrutamento. Não é nada disso. O que nós estamos a dizer é que ele começou precisamente por pessoas que tinham ocupação, que tinham uma profissão. E, coincidentemente, essa profissão era de pescadores, de peixe. E ele estabeleceu aí uma analogia, convidando-os a que deixassem de tirar o peixe do mar e usassem essa tecnologia, essa sabedoria para pescar pessoas para o reino de Deus. E o mesmo aconteceu com os outros que foram recrutados mais tarde. Conforme a tradição judaica naqueles tempos, o comum era que aquele que quisesse ser discipulado escolhesse o seu mestre. Mas aqui Jesus fez o contrário. Ele mesmo escolheu os seus futuros discípulos. E outra particularidade que nós vemos neste primeiro recrutamento é que não era comum para a cultura judaica da época filhos abandonarem aos seus pais. E nós vemos isto acontecer. Há várias coisas que nós podemos aprender aqui da forma como Jesus conduziu o seu ministério. Nós só vamos destacar algumas. E para que nós possamos ter um melhor enquadramento, vamos falar um pouco daquilo que era Israel nos tempos do Novo Testamento, na altura em que Jesus esteve vivendo lá. Naquela época, Israel estava dividida em três partes. Tinha a parte central, onde estava a Samaria, e onde habitava um povo miscigenado. E justamente por isso, este povo era detestado pelos judeus. Os judeus não nutriam nenhuma simpatia por aquele povo, exatamente porque era um povo que resultava de uma mistura, por um lado, por outro lado, porque era um povo que se dedicava a outras religiões diferentes daquela que os judeus seguiam. Tínhamos a sul a Judeia, que era uma região nobre, onde se encontrava o templo, o famoso templo, onde estava também o Sinédrio, os principais mestres da lei estavam lá, as melhores faculdades encontravam-se ali, as pessoas mais ricas e influentes estavam no sul. Ali estava também a capital, a Jerusalém, a famosa Jerusalém, para onde concorriam várias pessoas para participar nas festas judaicas. Lá também estavam, na parte sul, cidades importantes na época, como Jericó, Hebrom e Cesareia. E, finalmente, temos a parte norte, onde estava a Galileia. E Galileia é o objeto do nosso estudo hoje, que era uma região de pobres, de pessoas iletradas, pessoas com pouca formação acadêmica, de pessoas menos privilegiadas, de pessoas que praticavam pesca de forma artesanal e de pessoas que se dedicavam ao trabalho braçal. Gente desprezada e menosprezada, gente marginalizada e que era motivo de humilhação por parte daqueles que vinham do lado sul. E nós podemos ler na palavra de Deus o exemplo que era votado a Galileia na época, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Todas as passagens que eu vou usar hoje foram extraídas da versão Almeida Corrigida Fiel. Então eu vou proceder à leitura.
Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Este texto mostra o quão a parte norte era desprezada. Mediante esta informação de que o Salvador havia sido localizado justamente na parte norte, a pergunta de Natanael é: será que de facto nós podemos esperar algo com valor que venha daquele lado? Mas Jesus decidiu conduzir o seu ministério na Galileia de forma a contrariar aquilo que era a prática na altura, aquilo que era o pensamento humano. A segunda lição que nós tiramos é justamente a partir daí, é a atenção especial que Jesus dedicou aos carentes, dedicou aos pobres. Lucas dá detalhes sobre a forma como Jesus priorizou os carentes. Isto nós podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava, nesta leitura que fez na sinagoga, a fazer uma citação do livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1, 2 e parte do capítulo 58, 6. Esta leitura foi feita em Nazaré, na sinagoga, como nós estávamos a dizer. E o que Jesus estava a dizer é uma espécie de proclamação ali na sinagoga das classes que constituíam a prioridade do seu ministério. Ele dizia: as classes que constituem a prioridade do meu ministério são os pobres, os quebrantados de coração, os cativos, os cegos e os oprimidos. Olhando para aquilo que é a situação no nosso país, onde está a igreja que é chamada a intervir, nós vemos que, segundo o Ministério de Economia e Finanças, a pobreza está entre 55% e 60%. Ou seja, mais que metade da população é pobre. A pobreza já esteve abaixo dos 50%. Mas quando em 2015 aconteceu aquela ruptura por causa da crise das chamadas dívidas ocultas e a comunidade internacional parou de injetar fundos à economia, ao orçamento nacional, aí o país começou a cair. Não estamos a dizer que o país é um dos mais pobres do mundo. Não estamos a dizer que a igreja para a qual falamos hoje é igreja de um dos mais pobres países do mundo. E Jesus, naquela época, focalizava como uma das suas prioridades os mais pobres. Nós vemos que o nosso país é caracterizado de 64 a esta parte por guerras intermináveis. Há intervalos um pouco longos em algum momento, um pouco menos noutro momento. E nestas guerras, nós gostaríamos de destacar duas particularmente. Tivemos a guerra de libertação, na qual muita gente perdeu a vida, e tivemos a guerra movida pela RENAMO ao exército governamental, na qual também muita gente morreu. Para além do número de mortos, estas são guerras que praticamente afetaram o país inteiro. Depois dessas duas grandes guerras, nós vamos tendo de forma localizada outras guerras. Estamos neste momento a viver uma guerra bastante destruidora no norte, na província de Cabo Delgado. O país também tem cativos. Tem cativos nas drogas,
tem cativos no álcool, tem cativos na prostituição, no homossexualismo e outros vícios, que, infelizmente, continuam a crescer e a recrutar mais interessados. Nós temos cativeiros e santuários satânicos em vários pontos do país. Nós temos cegos espirituais e nós temos vários oprimidos pela injustiça. A própria guerra gera injustiça, gera corrupção e gera desigualdades sociais. Então, o cenário que se vive em Moçambique hoje aplica-se plenamente àquilo que era a Galileia na época, à exceção de que lá não havia guerra. Jesus dizia que Deus o havia ungido para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, para restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali, na cidade de Nazaré, naquela sinagoga, Jesus estava, por assim dizer, a proclamar aquela que era a sua missão. E nós podemos dizer, a missão que era de Jesus naquela época, anunciada ali em Nazaré, é a mesma missão que a igreja tem em Moçambique. É a mesma missão que a igreja tem em vários países do mundo. E Jesus ensinou como lidar com todas estas áreas. A igreja deve aprender daquilo que Jesus ensinou e fez para fazer igual, ajustando as circunstâncias que se impõem. As diferentes áreas anunciadas aqui exigem grandes intervenções. E, consequentemente, há necessidade de planificação. A igreja precisa de planificar. Todas as instituições planificam quando querem entrar numa atividade. Nós também somos uma instituição, temos que planificar. Estas intervenções exigem treinamento. Há treinamento formal, um pouco mais demorado. Há aquele que é contínuo, menos formal. Mas o mais importante é que nós precisamos ser treinados. Não vamos fazer aquilo que não aprendemos a fazer. E o maior desafio que se coloca, na minha opinião, eu friso que isto é opinião pessoal, enfrentar estes males todos exige cooperação entre ministérios da Igreja Assembleia de Deus. Esta guerra, meus irmãos, não é para ser vencida por ministérios. Não tenhamos ilusões. A dimensão é tão grande. O país é extenso de uma maneira tal. O número daqueles que precisam de assistência é de tal ordem que nenhum ministério deve ter a ilusão de que vai levar esta guerra, esta batalha sozinho. Não há como. Precisamos de coordenar atividades entre nós para evitar sobreposições e gasto desnecessário de recursos. Precisamos de partilhar experiências entre nós. Precisamos de cooperar e andarmos juntos. E se nós olharmos para aquilo que a Bíblia diz, nenhum ministério chegará ao fim sozinho. Nisso foi Deus mesmo. O fim da jornada da guerra na terra há de acontecer à mesma altura em todo o mundo. O Ministério X, o Ministério Y vão chegar à meta à mesma altura. Então, não vale a pena correr sozinho. Porque todos nós queremos cortar e vamos ter que cortar a meta à mesma altura. Exige cooperação entre denominações. Não há nenhum mal nisso. Desde que haja clareza sobre o que se pretende, esta cooperação pode ser promovida e acarinhada. Exige cooperação com outras instituições, incluindo instituições que não têm a vocação de trabalhar com a palavra do Senhor. Quando a palavra diz ano aceitável do Senhor, esta é uma explicação que nós podemos ver com maiores detalhes
no livro de Levítico, capítulo 25. É uma prática que havia naquela altura. Uma boa prática, diga-se. O que Deus queria era que nenhum escravo fosse eternamente escravo. Nenhum devedor fosse eternamente devedor. Então, a cada 45 anos, promovia-se, 49, desculpa, a cada 49 anos, promovia-se o ano aceitável do Senhor, que é aquele ano em que os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, os campos, que eram a principal fonte da economia e até da alimentação das pessoas, os campos eram postos em pousio para recuperar a fertilidade. Esse era o ano chamado Ano Aceitável do Senhor, que, por outras palavras, significava o ano em que se começava de novo. Então, meus irmãos, o que a palavra está a dizer é que nós, igreja, somos chamados a conduzir este povo para um novo começo, para fechar esses ciclos todos de sofrimento, de guerras, de fome, isso tudo, fechar isso tudo e começar de novo, segundo a vontade do Senhor. A terceira lição que nós aprendemos do ministério de Jesus na Galileia é o evangelismo e missão integral. Nós fazemos o evangelismo, fazemos a missão, isso é verdade, mas a prática de Jesus mostra-nos que devemos fazê-lo de forma integral. Podemos olhar para o primeiro milagre de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Ali estava-se num ambiente social e havia um problema de logística. E Jesus resolveu o problema, ajudou a resolver o problema de logística. Mas, simultaneamente, usar esta ação dele para passar a sua mensagem. Então, aquilo a que a igreja é chamada a fazer hoje, não há dúvidas que nós queremos a salvação das almas. Isso está certo. Mas mais do que salvação das almas, queremos também a salvação das vidas das pessoas. Nós queremos que o homem seja alcançado na sua totalidade, não só em relação às necessidades espirituais, como também em relação às necessidades sociais, às necessidades materiais. Nós queremos preparar o homem para que vá viver no céu, certo? Esta é a nossa principal missão. Mas este homem que há de viver no céu, antes de lá chegar, vai passar 70, 80, 90, 100 ou mais anos a viver nesta terra. Então, o que o evangelismo e a missão integral ensinam é: ensinem este homem, ajudem este homem a viver bem, segundo a palavra de Deus, aqui na terra, aquele tempo que está preparado para ele viver, os 80, 90, 100 anos, lá o que for, mas, simultaneamente, que se prepare para viver bem no céu. E nós, como igreja, devemos, consequentemente, nos preocupar por aquelas áreas transversais, aquelas áreas que normalmente nós não prestamos atenção, como, por exemplo, o comportamento moral daqueles que frequentam a nossa igreja. E a partir destes, podemos influenciar os outros. Há coisas que o homem, como crente, tem que aprender a fazer.
e entender que a palavra de Deus não permite. E se não permite, ele deve abdicar dessas coisas. Nós temos que ensinar o homem a gostar do trabalho e a ter uma atitude correta perante o trabalho. A necessidade de trabalhar foi introduzida por Deus antes do pecado. Adão foi dito para trabalhar antes que o pecado entrasse. Nós temos que ensinar ao nosso crente uma vida correta na família, uma vida correta na sociedade. Nós temos que falar com clareza, sem ofender e sem misturar os discursos do pecado sociopolítico. Nós temos que falar, condenar de forma correta e educada a corrupção e a injustiça social. Tudo isto e muito mais tem que ser colocado, tem que ser explicado, tem que ser corrigido na base da palavra de Deus, com toda a educação. Então, voltando ao texto de Lucas capítulo 4, versículo 21, Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem que acabaste de ouvir. Portanto, a missão de Jesus se define a partir de uma realidade concreta e também do projeto de Deus. Por outras palavras, a igreja hoje, quando faz o evangelismo pessoal de forma integral, quando faz a missão de forma integral, tem que partir de uma realidade concreta. Nós precisamos de conhecer as comunidades onde estamos a trabalhar e desenhar um plano em função da realidade concreta que lá encontramos. Nós, para além disso, precisamos de fazer tudo o que tivemos que fazer na base da palavra de Deus. A quarta lição é: os obstáculos não impediram a missão de Jesus. Obstáculos no trabalho do Senhor são inevitáveis. Não se esqueçam que o diabo não descansa. E o diabo está a todo momento a estudar cada crente, a estudar cada servo, a estudar cada denominação para ver onde estão as fraquezas ou como é que pode entrar para o afastar ou os afastar do plano de Deus. Com Jesus não foi diferente. Jesus venceu todos os obstáculos. Primeiro, o desprezo de pertencer a uma família humilde. Ele vinha de uma família humilde e ele conseguiu ultrapassar isso. Pode ser que o irmão esteja a sentir que não é de nenhuma família histórica, ou na igreja, ou lá na congregação onde está. Mas esquece isso. Jesus era de uma família desconhecida, de uma família humilde, e ele venceu. Ele venceu o desprezo de ser de um lugar sem grande importância. Nazaré da Galileia. Não interessa de onde você veio. O mais importante é a sua missão e saber que Deus é contigo nessa missão. Terceiro, ele venceu a exigência de milagres e de provas de que ele de facto era o que dizia. Nós, irmãos, não devemos nunca esquecer. A missão não é nossa, a missão é do Senhor. Entrega todos os desafios que se levantam ao Senhor e Ele há de fazer quando e da forma que Ele entender. Não entre em febres de querer fazer espetáculo. Faça a obra de Deus. Quarto, ele venceu o desafio do contacto com os pecadores. Nós temos a missão de tirar os pecadores do caminho errado e trazer ao reino de Deus. Como é que você vai tirar o pecador lá na sarjeta onde se encontra, se não vai ter com ele? Queríamos chamar a atenção. Estamos a falar para homens de Deus maduros, homens íntegros, homens que hão de poder ir ao bar e não serem tomados pelo bar. Hão de poder ir à boca do fumo e não serem tomados pelo fumo. O que nós estamos a dizer é preciso ir onde o necessitado está. Mas para isso tem que ser forte. Para trazer o necessitado à casa de Deus.
nós não vamos ter como pregar o Evangelho. Há pessoas com quem não falamos, com quem não convivemos. Mas este deve ser um convívio sem misturas. E, finalmente, ele venceu toda aquela oposição que os mestres do judaísmo, os escribas e os fariseus levantaram contra ele. Passamos para a quinta lição. Jesus liberta de todos os males. Isto nós podemos ler em Lucas, capítulo 4, versículos 33 a 43. Há mais passagens que mostram aquilo que Jesus fez, mas nós queríamos apenas destacar esta parte. Jesus liberta as pessoas da dependência de todos os males. Primeiro, ensinou o arrependimento. E é isso que nós devemos fazer. Ensinar o arrependimento, não condenar ninguém, mostrar aquilo que é errado e dizer precisa de deixar isso. Precisa de renunciar. Por vezes, há pactos, há compromissos que foram assumidos em circunstâncias complicadas. É preciso mostrar ao povo de Deus, a mostrar aos necessitados que é necessário renunciar, romper e começar uma nova caminhada com Jesus Cristo. Jesus mostrava a necessidade de uma total conversão de todos aqueles que são pecadores. Por vezes, aquilo que nós vínhamos fazendo tinha tomado conta de nós de tal maneira que nós não imaginávamos ser possível viver sem essas práticas. Jesus mostrou que isso é possível. Mas, para além disso, Jesus também curou vários tipos de doença. E ele fez isto impondo as mãos sobre os doentes. Há discussões se isso deve ser feito ou não deve ser feito. Agora é verdade que há limitações ligadas à doença, à pandemia, não é? Mas em circunstâncias normais, a imposição de mãos foi uma prática que Jesus seguiu e nós também devemos seguir. É bíblico. Jesus libertou pessoas de possessão demoníaca. A possessão demoníaca é uma das maiores preocupações daqueles que vêm ter a igreja ou daqueles que nós abordamos a sugerir que entrem para o reino de Deus. E Jesus libertou essas pessoas da possessão demoníaca. A igreja ainda hoje pode usar o mesmo poder que Jesus usou naquela época. Jesus diz em João 14, tudo aquilo que ele fez, mas tudo, ele nem precisou de enumerar, tudo o que ele fez, Jesus diz, havendo fé e no nome de Jesus, se nós pedirmos, ele vai fazer. E até podemos fazer maior do que aquilo que ele fez, para que haja glória do nome de Jesus. Não para que o pastor fulano seja conhecido, não, nada disso. Para que em cada milagre, em cada acontecimento, o nome do Senhor seja glorificado. Em tudo aquilo que acontecer, todos possam ver, ali está a presença do Senhor. Então, tudo aquilo que Jesus fez de extraordinário na Galileia, a igreja pode fazer, desde que tenha fé. Há poder, meus irmãos, e esse poder é um poder sem limites. O único limite que pode eventualmente se levantar é a nossa fé. Nós é que por vezes levantamos entraves, nós é que achamos que este desafio é grande demais. Nós somos pequenos, nós, igreja, somos pequenos para aquele desafio. Não, nada disso. Não há desafio que seja maior do que a igreja. Porque a igreja tem aquele que é maior do que todos os desafios. Não sejamos nós a limitar a ação do Senhor. Olhando para aquilo que Jesus fez e ensinou na Galileia, nós podemos levantar algumas questões, mas são questões de encorajamento à igreja. A primeira é, como é que a igreja se fortalece para vencer momentos de tentação? Não se esqueça, se a igreja está no ficheiro do diabo
e o diabo está te estudando individualmente para ver como acabar contigo. Então, como é que se está a fortalecer? Estou a falar da igreja. Como é que se está a fortalecer? Estou a falar da congregação. Estou a falar da célula de oração. Como é que se está a fortalecer? Estou a falar de crentes a título individual. Para momentos de tentação. Para ter discernimento e perceber claramente quando é que é de Deus, quando é que não é de Deus. Como é que se está fortalecendo? A segunda questão que nós poderíamos trazer aqui para reflexão é: qual é o plano concreto de cada igreja para os pobres e marginalizados, para os desfavorecidos? Qual é o plano? Nós não podemos apenas sair e evangelizar por evangelizar. É bom, é necessário, mas temos que ter um foco. Temos que saber, vamos trabalhar ali para alcançar este objetivo. E preparar aqueles que hão de ir de acordo com as circunstâncias do sítio para onde vamos. Como é que nós estamos nesta área? Como é que a igreja está no evangelismo integral? Como é que a igreja está na missão integral? Será que nós conhecemos a vida daqueles que estamos a liderar? A vida daqueles com quem trabalhamos? Como é que nós reagimos aos obstáculos que se levantam? O país está a viver momentos de grande desafio. Nós estamos a olhar particularmente para Cabo Delgado. Há distritos que estão a ser destruídos. Nós recebemos imagens chocantes de destruição e de mortes. E tudo isto é feito em nome de um Deus estranho. E está a ser feito num país onde existe uma igreja. Dissemos em algum momento que a percentagem de pobreza em Moçambique está entre 55% e 60%. É deprimente, é humilhante saber que é cidadão de um dos piores países do mundo. É deprimente. Como crente, como igreja. Será que nós estamos a olhar para esses desafios como desafios maiores do que o Deus de Moçambique? Deus da igreja de Moçambique? Será que a igreja não se pode juntar com a igreja do Senhor, clamar a Ele, para que Ele pare esses males todos? Será que nós não podemos, cada um, no grupo onde estiver, influenciar para que o país de facto seja governado pela lei de Deus? Como é que nós olhamos para esses grandes desafios? Como é que nós olhamos para aqueles desafios de natureza espiritual? Nós temos santuários demoníacos espalhados em todo o país. Nas zonas urbanas, nas zonas perurbanas, nas zonas rurais, em todo lado. O diabo está a governar. Nós vemos santuários demoníacos a nascer e a prosperar. Qual é a nossa atitude? Será que é um desafio maior do que a igreja? Haverá, por acaso, algum desafio que seja maior do que a igreja? Haverá, por acaso, algum desafio que seja maior do que o nosso Deus? Como é que nós nos posicionamos? O que eu queria dizer ao meu irmão é: há vitória no nome de Jesus. Há vitória no nome de Jesus. Deixa de se acobardar a igreja. Deixa de se acobardar o povo de Deus. Há vitória no nome de Jesus. Há vitória na oração e no jejum. Há vitória na palavra de Deus. Todo aquele povo que vive segundo a palavra de Deus é um povo vencedor, é um povo abençoado. Cabe a nós, Igreja do Senhor, cabe a nós liderar o novo começo para que este país
que é rico, é bastante favorecido em termos de recursos, mas está na lista dos mais pobres. Cabe a nós encabeçar essa luta, para que o Senhor fale, para que o Senhor responda. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos fechar os olhos para uma palavra de oração. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Cristo Rei. No teu nome, Jesus, nós queremos agradecer o momento de estudo que o Senhor nos ofereceu e pedir, Deus Pai, ouça o clamor do seu povo. Ouça, Deus Pai, e que o Espírito Santo de Deus recorda a todos aqueles que pertencem à igreja do Senhor aqui em Moçambique, que existe um Deus que está acima de todas as dificuldades que se levantam, um Deus que, quando chamado com humildade e com fé, Ele há de responder e há de transformar este país, há de permitir que este país ouça o proclamar do ano aceitável do Senhor e haja um novo começo, haja uma nova forma de fazer as coisas e, nessa altura, tenhamos a palavra de Deus governando a todos os níveis. Seja conosco, Deus Pai, abençoe e ajuda que possamos sorrir e possamos glorificar o seu santo nome em todos os pontos do país. Abençoe este canal que nós usamos, abençoe todos aqueles que trabalham para Ele e faça grandes coisas acontecerem para que o seu nome seja glorificado agora para todo sempre. Amém.